Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto interessante, a experiência do povo de Deus no deserto, a própria experiência daqueles que passaram pelo deserto. O Catecismo da Igreja Católica nos traz algo interessante para a nossa reflexão, logo no início. Ele vai falando que Deus criou o ser humano, e Ele criou o ser humano e o atrai para si. E colocou dentro do coração do ser humano a vontade de buscar a Deus. Por isso, o tema de hoje, a experiência do povo de Deus no deserto. Mas nós devemos compreender o deserto na simbologia bíblica. O deserto, na Bíblia, é o lugar de encontro com Deus. Enquanto nós pensamos no deserto como aquele lugar árido, aquele lugar frio, aquele lugar quente, os animais e toda, sem vida, na simbologia bíblica, nas Sagradas Escrituras, o deserto é a experiência de estar com Deus, o encontro com Deus. O deserto, então, significa encontro com Deus e da gestação do novo, porque nós fazemos uma experiência do encontro com Deus no deserto, ou entre aspas, fazemos essa experiência, mas ali deve sair algo de novo. Porque quando nós vamos para o deserto como um lugar de retiro, como um momento de espiritualidade, como um momento de reflexão, de oração, nós temos então Frei Prudente Neri, que vai nos dizer algo interessante para a nossa reflexão. Deus permitiu ao povo e às vezes também nos permite ter sede para valorizar a água. Permite ter fome para sentir e dar valor ao alimento e à partilha. Permite a solidão para perceber que nós somos pessoas que devemos conviver em comunidade e em sociedade. E tantos outros atributos que o Frei Prudente nos traz. Mas o deserto, ele então vai nos ensinar a encontrar com Deus. Além de encontrar com Deus, também encontramos conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com as nossas dores, com o nosso cansaço, com tudo aquilo que nós temos. E é então o momento de colocar no coração de Deus, porque Deus está ali conosco em oração, por isso que chama deserto e encontro, e então nós colocarmos todos os nossos sentimentos a Deus e colocar para Ele, para que Ele possa então nos dar saída, e isso que nós chamamos de gestação, para ao sair do deserto ou do retiro e então nos confrontar com a vida. Por isso, o deserto é um lugar profundo de encontro com Deus. É um lugar onde nós vamos perceber a existência profunda de Deus, onde Ele vai nos falar, onde Ele vai nos tocar, onde Ele vai mexer com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós temos de ideologia. O deserto ou o retiro é esse lugar de nos aprofundar com Deus. E é muito bom e muito importante todas as pessoas fazerem esse encontro com Deus, esse retiro. Por isso é de vital importância para o ser humano que ele faça essa reflexão. Ele deve refletir com Deus, ele deve refletir sobre Deus, ele deve refletir sobre si mesmo, ele deve refletir sobre os seus sentimentos, sobre tudo aquilo que ele tem. Por isso é importante, então, perceber que no deserto o homem está diante de Deus e diante também de si. Nos confrontar com aquilo que a palavra de Deus nos chama, com aquilo que a palavra de Deus nos convida a ser. Porque ela vem nos mexer, ela vem nos falar, ela vem tocar para que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar a palavra de Deus em ação. É o próprio Deus que vai, então, nos curar, nos libertar, para que, ao irmos para a sociedade, para os nossos irmãos, possamos fazer como os grandes conseguiram fazer suas experiências no deserto, levar, então, a vida verdadeira de Deus para
possamos realmente entender o que é o sentido profundo de ser humano e de ser também filhos de Deus. Então esse é o nosso pensamento sobre aquilo que nós temos como fazer uma experiência com Deus no deserto. Mas o deserto é esse lugar de nos encontrar com Deus. Não seja necessariamente no deserto, mas realmente um lugar onde possamos encontrar verdadeiramente com Deus e Deus então falar aos nossos corações para que nós possamos também mudar diante da sociedade. Fiquem com Deus.